Olá, galerinha! Hoje a gente vai bater um papo muito legal sobre a história de como eu fiquei gordinha, né? Engordei pelo menos aí uns 10 quilos. Mas para falar disso, eu tenho que falar sobre quando eu morei nos Estados Unidos. Então a gente vai bater um papo sobre esses dois acontecimentos super importantes na minha vida, que realmente mudaram muito a minha forma de ver as coisas. Então vamos começar do começo. Então, primeiro de tudo, eu tenho que contar que em 2013, eu ganhei uma viagem para os Estados Unidos. Sim, eu ganhei uma viagem para passar 5 dias na Califórnia. E eu ganhei pelas. Sabe aqueles. Vocês lembram na época quando a gente compartilhava um monte de foto no Facebook pra ganhar viagem, pra ganhar show, essas coisas? Eu ganhei muitas coisas assim. E uma delas foi uma viagem para os Estados Unidos. Então ali tudo começa pra fazer sentido. Então eu fui pra Los Angeles passar 5 dias lá. Dois aspectos chamaram muito a minha atenção. O primeiro foi que sempre que eu ia num restaurante pedir comida, eu reparei que as porções eram muito grandes. Assim, muito grandes mesmo. Tudo sobrava. Então, ou eu deixava no prato, ou eu levava pro hotel de volta uma sacolinha com comida e comia o resto do dia, ou comia à noite, alguma coisa assim. Então, esse foi o primeiro ponto. E o segundo ponto foi quando eu fui na Universal, e aí eu via um monte de gente caminhando, carregando um sorvete, um potão de sorvete. Que, na verdade, eu nem sabia que era sorvete, mas era um sorvete. Com um monte de churros em cima. Até que eu descobri onde comprava, tava uma fila enorme. Fui pra fila, comprei o sorvete. Estudante, primeira viagem internacional. Quando eu vi o preço, eu falei, meu Deus! Eu tava muito tarde pra voltar e desistir. Então comprei aí o sorvete da Ben Jerry's. Era um potão de sorvete que vinha com 6 mini churros. 6 em cima. Eu comecei a comer assim. E, cara, eu acho que eu não consegui terminar um terço do sorvete. E joguei o resto fora. Então, esses foram os dois primeiros pontos a falar que vão fazer sentido no final da história, quando eu for explicar pra vocês. Mas essa foi só uma viagem, em 2013, então eu ainda tava ok. Em 2014, eu voltei para os Estados Unidos, agora como estudante, né? Eu fui premiada, né, com o Ciências Sem Fronteiras. Então, fui morar nos Estados Unidos para estudar em universidades. E aí, a minha história foi dividida em 3, porque eu acabei morando em 3 cidades diferentes. Então, vamos também do começo. Na verdade, antes de eu realmente viajar para os Estados Unidos, o processo do Ciência Sem Fronteiras foi muito desgastante, assim. E quando eu realmente fui aprovada, ao final, eu comecei a ficar muito ansiosa, até porque eu tinha que esperar, eu acho que ainda 4 meses para a viagem. E eu não podia estudar, eu não podia ir pra faculdade, porque eu tava para me formar e eu não podia me formar antes de ir. Então, eu acabei que não tinha muita coisa pra fazer. E eu comecei a ficar muito ansiosa, porque eu estava realizando o sonho da minha vida, que era morar fora do país, e principalmente, assim, nos Estados Unidos, né? Então, eu lembro que um dos episódios que me marca muito foi quando eu falei com uma amiga da faculdade, assim, eu virei pra ela um dia e falei, eu não sei o que tá acontecendo comigo, eu estou comendo Toddy de colher. E eu lembro até hoje de falar isso com ela, e ela falou, Estela, isso não é normal, o que tá acontecendo? Então esse foi o primeiro episódio que me marcou muito. Então, antes de ir para os Estados Unidos, eu realmente já tava começando a engordar. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu fui pra Flórida, tirando que foi, assim, acho que a parte dessa experiência do Ciência Sem Fronteiras que mais foi marcante, porque a gente tava num grupo muito bacana de meninas, mas tiveram 3 pontos relacionados a engordar que me marcaram muito. O primeiro deles foi que eu aprendi a comer molho de salada. Então, assim, vindo do Brasil, acostumada com o tempero brasileiro, né, de azeite, sal, talvez um limão espremidinho na salada, e começar a comer molho de salada, foi uma mudança muito radical. Mas o molho de salada, ele tem aqueles aspectos que vão fazer você querer comer cada vez mais. E eles têm um molho, não experimentem, porque não tem volta, que chama molho ranch, que é muito gostoso, gente. E eu comecei a comer assim, eu acho que a experiência inteira que eu fiquei nos Estados Unidos por 1 ano e 4 meses, eu comi aquele molho de salada. E a segunda experiência foi com bebidas de café açucarado, né? Então, por exemplo, os cafés do Starbucks. Na faculdade que eu estava, tinha uma parte da cafeteria que tinha
o que você podia fazer seu café, e a menina também te ajudava a fazer o café. E quando eu descobri isso, que pra mim seria de graça nessa situação, eu comecei a tomar esse café com leite aqueles licores e essas coisas, e chantilly em cima, minha Nossa Senhora, quase todos os dias. Sem falar o tanto de Starbucks, né? Mas, enfim. E outra coisa foi que, na Flórida, a gente saía, minha Nossa Senhora, de segunda a segunda, assim, a gente tava na balada toda hora. E lá acabava que a gente bebia muito todo dia. Todo dia de balada era dia de beber. E que não era uma coisa que eu era tão acostumada, assim, até porque bebida no Brasil é muito caro. E chegou lá, a bebida era muito, 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 muito barata. Vocês não têm ideia. Tipo assim, 50 cents pra beber. E mulher entrava de graça. Era maravilhoso. Mas, então adicionando tudo isso, a Flórida foi um período que eu me sentia muito gorda. E eu lembro que a gente viajou pra praia, rodando, né, pela Flórida, pra alguns lagos incríveis, uns rios. E as fotos, eu odeio todas elas. Eu acho que eu não postei quase nada desse período, assim. Na época nem tinha tanto Instagram, assim, mas... Na verdade, eu nem tinha Instagram. Mas eu lembro que eu me escondia muito minha barriga e eu postava mais as fotos de paisagem mesmo. Eu tenho, inclusive, uma foto que eu tô com a bandeira do Brasil. Eu vou colocar ela aqui. Que eu tô justamente com ela ali pra esconder a barriga, porque eu achava ela horrorosa. Então, eu não sei quanto eu cheguei a me pesar. Eu não ia pra academia nessa época, então de vez em quando eu tentava fazer algum exercício fora mesmo, mas não rolou muito... Não rolou muito, não. E aí, a segunda parte dessa viagem foi pro Tennessee. Então, quando eu mudei pro Tennessee, eu já estava acima do peso, só que eu mudei do clima da Flórida, do verão, pra um clima já mais frio, né? Tava começando a ficar frio, foi final de verão pra início do outono. O ambiente do Tennessee foi muito diferente, então eu vim de um lugar que a gente tava fazendo festa segunda a segunda, com as meninas maravilhosas, pra um lugar que tava difícil fazer amizade. As festas eram bem ruins, assim. Então, eu tive um pequeno momento depressivo, assim, que eu não queria sair, eu fiquei muito... Eu lembro que minha amiga, ela me puxava, falava, vamos sair, Estela, você tem que sair, e eu demorei bastante. Nessa época eu já tava bem gordinha, eu lembro que eu ia pra aula, e eu olhava as meninas, eu estudo educação física, quer dizer, eu estudava educação física lá, que chama Kinesiology, e tinha muita menina magrela. Só que, ao mesmo tempo, eu já não me via tão gorda igual eu me via na Flórida, porque você passa a se cobrir mais, né? Então, você não tá o tempo todo de biquíni ou com roupas curtas. Então, você passa a parar de prestar atenção um pouco nisso também. E eu lembro que uma vez tinha algumas meninas da sala fazendo alguns testes de esforço. E elas fazendo e tendo esses resultados tão bons, eu falava, nossa, com certeza eu consigo melhor que isso, porque eu sempre treinei, eu fazia na faculdade no Brasil vários testes, eu era muito boa. Então, fui testar e, pra minha surpresa, o meu peso chegou a 67 quilos, eu cheguei a 31, 33% de gordura, que agora eu não me lembro. E quando eu olhei aquilo, eu fiquei assim, não é possível. Não, eu tinha 17, 19 no Brasil, como assim? E era totalmente verdade, a gente fez outros 3 testes que deram a mesma coisa. E eu não conseguia ter o mesmo desempenho físico que eu tinha normalmente. E aquele momento foi o baque. Aquele foi o momento que eu falei, o que tá acontecendo comigo? E eu não me via tão gorda assim. Por mais que no começo eu tenha tido esse momento, né, de me ver gorda, principalmente na Flórida, quando eu colocava biquíni, você olhando para as outras meninas e falava assim. Mas nesse momento, principalmente no Tennessee, eu já não me via mais assim tão diferente das outras pessoas. E eu colocava as roupas e eu me sentia normal, assim. Eu não achava que tinha mudado tanto, tirando o peito, né, que ficou deste tamanho. E a bunda também. Eu tinha perdido um pouco a noção do que era o meu normal, vamos dizer assim, de antes. Sem falar também que nos Estados Unidos, a comida de porcaria, assim, sabe? Comida de chips, doce, é muito barata. É muito, 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 muito barata. E comida saudável é cara lá. Então, eu lembro que eu comia chips todo dia. E foi também
num desses momentos que eu comecei a reparar, lembra que eu falei lá no começo sobre a primeira viagem que eu fiz para os Estados Unidos, que as porções eram muito grandes? Pois é, em um destes momentos eu comecei a reparar que às vezes eu repetia prato, ou eu até pedia sobremesa, e foi aí que eu falei, nossa, tem alguma coisa diferente, porque antes eu achava que a porção era muito grande, e agora eu tô querendo mais. E esse foi um dos momentos que me deu o baque também, né, de que tem alguma coisa acontecendo. Foi importante pra mim esse momento. E eu parei de me pesar depois desse 67,5. Eu não sei se chegou a aumentar mais. Eu frequentava academia na época, mas não foi tanta coisa assim. Eu ia mais pra ver os meninos mesmo. Verdade sejam ditas. E porque eu queria fazer parte daquela academia, de repente conhecer, fazer amigos, alguma coisa assim, que não rolou. A academia era muito incrível e mesmo assim eu não ia com tanta frequência. Hoje em dia eu teria uma outra visão da vida e seria tudo muito diferente. Mas a gente também era novinha e a prioridade não era muito essa, né? A prioridade era estudar, fazer a faculdade, aproveitar aquela experiência o máximo possível, conhecer muita gente e aproveitar o país e viajar. Um dos motivos também que a gente economizava muito em dinheiro, e quando eu falo gente, eu quero dizer eu e as meninas que estavam comigo, os meus amigos, e na verdade todos os brasileiros. A gente acabava que queria, obviamente, viajar o máximo que podia. E eu, pelo menos, eu tinha que economizar de alguma forma, porque a gente não recebia tanto dinheiro assim. Então, a gente deixava de fazer muita coisa, comer algumas coisas pra poder gastar dinheiro viajando. E isso acabava fazendo algumas escolhas ruins, porque comida ruim, assim, ruim que eu digo, fast food é mais barato, né? E aí a terceira parte dessa história foi quando eu mudei pra Califórnia e eu fui fazer o estágio mais incrível da minha vida, que foi uma mudança na minha carreira, na verdade. Esse é um outro assunto para outro vídeo, que é muito bacana. Mas quando eu cheguei lá, eu fui aprovada e eu fui trabalhar com uma das 10 melhores academias dos Estados Unidos. Com gente muito famosa. Eu trabalhei com atletas super importantes e famosos e milionários e aquela coisa. E eu chegava naquele lugar e por mais que eu tivesse conhecimento teórico e queria aprender e fazer as coisas, mas eu via os atletas treinando, eu via os outros estagiários que estavam comigo lá treinando, eu via os alunos, assim, os clientes da academia treinando, e tinha gente de 60, 90 anos, tinha gente muito obesa, tinha gente super fit. E aí você comparando tudo isso, você imaginava, gente, que incrível. E eu lá, gordinha, e nessa época eu já estava querendo emagrecer. Óbvio que o ambiente fez muita diferença nessa história também. Então eles me incentivavam muito a treinar, os treinos eram super intensos e muito, muito desafiadores, e foi muito bacana, porque foi quando eu consegui fazer minha primeira flexão sem joelho. E isso me marcou muito. E desde então, só faço flexão sem joelho. Era muito bacana, assim, porque mudou bastante a minha forma de ver, de comer principalmente, porque a gente tinha que economizar nessa época já com o namorado, então a gente tinha que economizar para fazer todas as viagens que a gente queria. E a gente comia muito, por exemplo, macarrão com atum e tomate, assim, sabe? Mas também eu tinha muitos momentos lá que eu acabava comendo barrinha proteica quase todo dia. E eu não tinha ideia ainda, não tava prestando muita atenção nessa questão de que uma barrinha é quase uma refeição. Então eu comia mais pelo paladar e eu não conseguia me controlar. Então eu vinha também desses episódios mais compulsivos, né? E agora, depois de tudo isso, já tinha emagrecido bastante comparado ao que eu tava na parte da Flórida, do Tennessee. Mas eu ainda não tava do jeito normal que eu tinha. Então, quando eu voltei pro Brasil, eu praticamente perdi tudo que eu tinha pra perder. E em 6 meses, ou até menos, eu comecei a estagiar na Bodytech, do Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, que era a minha cidade. E o ambiente também, né, de você ver todas aquelas pessoas se exercitando e treinando e falando de comida, e você querendo voltar a ser melhor, treinando todo dia e comendo comida de verdade, comendo a comida brasileira, comendo arroz e feijão e salada e peixe, coisas frescas e frutas.
Isso me fez uma diferença absurda. E eu desci pra 55 quilos. E eu lembro que as pessoas chegavam pra mim e falavam: Nossa, você tá muito magra, Estela. O que tá acontecendo agora? Você tá bem diferente. E isso também me marcou. Mas o que é bom pra você? O que te faz feliz? Então, hoje eu tenho uma ideia do que eu quero pro meu corpo. E hoje eu consigo perceber tantos erros que eu fiz nessa jornada, mas que de certa forma me deram esse conhecimento que eu tenho hoje, que talvez se eu não tivesse passado por isso, eu não teria, né? Então eu não teria aprendido a escolher melhores alimentos em certas situações. Eu tenho certeza que se hoje eu fosse morar nos Estados Unidos, eu ia conseguir muito fácil comer bem e treinar todo dia. É muito bom você ver tudo que você já passou e tirar o aprendizado disso, para você poder aplicar no seu futuro e melhorar. Então, essa que eu acho que é a tirada que vocês precisam ter de hoje. Os erros te ensinam muito, os erros estão aí justamente para que você reflita sobre eles e que não cometa novamente. Mas se você erra e você não presta atenção, você continua errando nas mesmas coisas. E afinal, a ideia é que você aprenda, que você pare de errar. E cada vez os erros vão diminuindo. Então, pra mim, essa foi a história dos meus 10 quilos a mais. Hoje eu tenho 59, eu beiro 59, 58 quilos. Não tenho o corpo perfeito, não tenho, sabe, assim, corpo de capa de revista, mas eu tô muito feliz com o que eu tenho. Poderia ter um corpo mais definidão, assim, sabe, mais modelona, assim. Mas eu sei o que eu preciso fazer pra chegar lá, mas nem tudo eu tô pronta pra... Eu não quero abrir mão. Eu não quero abrir mão de certos doces que eu como, algumas sobremesas, algumas bebidinhas ou algumas... Enfim, a gente sabe o que a gente tem que fazer. Só que se você não faz, você não alcança resultados. Então, é uma questão de escolha. O que você quer pra você hoje? Você quer alcançar aquela barriga retinha, barriga six-pack? Então, você vai ter que abrir mão de uma sobremesa, vai ter que abrir mão de fazer uma saidinha e comer algumas friturinhas, ou enfim. Porque saúde é saúde, não se discute. A gente tem que ser saudável, manter um peso saudável. Mas a questão de ser capa de revista ou não é outra história. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar um comentário aqui se você gostou do vídeo, porque é muito bom saber que outras pessoas se identificaram e que vocês passaram por isso também, ou que eu posso, de repente, estar te ajudando a não passar por isso, né? Então você já aprende com o erro do outro, que é melhor ainda. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque vai ter mais vídeos vindo por aí. E você pode sempre sugerir um tópico aqui nos comentários de alguma coisa que você gostaria que eu explicasse e contasse mais pra vocês.